YouTube, a igreja que se reúne sob a tutela do Espírito de Cristo. É Ele que nos conduz em triunfo e é Ele que nos deixou sempre, ou nos deixa e nos deixará sempre em perfeita vitória. O tema da nossa mensagem é impedidos de obedecerem à verdade. Está lá em Gálatas, capítulo de número 5, se eu não me engano, versículo, está aí, Miguel, qual o versículo? Versículo de número 7. Olha aí, estamos todos aí, bem-vindos sejam todos vocês, em vários locais do Brasil. Quero manifestar aqui o meu carinho, o meu respeito, o meu amor por todos vocês. Muito obrigado por fazer parte desse avivamento da graça de Deus. Olha lá o que diz a epístola de Paulo aos Gálatas, no versículo 5, no capítulo 5, versículo de número 7. Disse Paulo à igreja dos Gálatas: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque acima de ti eu reconheço que só existe uma coisa, é a tua coroa de glória, esta coroa da graça de Deus, da bondade infinita, da misericórdia sem fim, que nos alcançou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Esta manhã, uma manhã maravilhosa, de uma ambiência com o perfume de Cristo, eu te peço que tu me uses uma vez mais, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui e pelo YouTube reunido digam amém. Amém. O Evangelho da graça de Deus é um desafio para o ser humano. Não é fácil viver o Evangelho. Não são todas as pessoas que têm estrutura para viver o Evangelho. Viver o Evangelho da graça de Deus requer uma maturidade, uma liberdade controlada. Muitas pessoas se chegam ao Evangelho e descobrem que elas nunca foram cristãs. O Evangelho da graça de Deus causa esse efeito. Porque as pessoas estão dentro da igreja com medo de queimar no inferno. E o que é que as livra disso? Indo para uma igreja mais próxima da sua casa. As pessoas estão dentro da igreja com medo de perder as suas empresas, seu emprego e de um demônio devorador ir na casa dela. O que é que as livra disso? Indo para uma igreja e se tornando dizimista. As pessoas estão dentro da igreja evangélica porque querem ter o desejo de morar no céu. Ouviram falar que lá no céu tem uma rua de ouro, que na casa do Pai tem muitas moradas e que ela vai ver Deus para sempre. E o que é que as possibilita viver isto? Entrando numa igreja evangélica e seguindo os ritos e os dogmas. Bem, ela entra neste ambiente, só que para ela ter tudo isso, ela tem que se manter praticante de ritos, de dogmas. E neste interim é que chega o Evangelho da graça de Deus e mostra para essas pessoas que, na verdade, Cristo já as libertou, que o chamado demônio que entra na vida delas e na casa delas, na verdade era um gafanhoto, que o inferno temido e pronunciado pelos pastores nada mais é do que sepultura, e que elas já vieram salvas, os seus espíritos que foram predestinados desde antes da fundação do mundo já foram salvas. Quando elas descobrem isto, não tem nada que as façam ter uma vida com Deus, porque elas estavam exatamente em busca disto. Então, o Evangelho da graça de Deus mostra quem é cristão
e quem é evangélico. Quem é evangélico, quando conhece a graça de Deus, se escandaliza, porque mostra que ele estava numa busca sem sentido nenhum, buscando Deus, mas Deus já estava, buscando libertação, mas Deus já libertou, buscando salvação, mas Deus já salvou. Então é uma busca inútil. E vem a frustração. Como ele descobre que ele não faz parte daquele ambiente, ele vira as costas para tudo isso e segue-se o seu caminho para o que foram postos. Algumas pessoas que são do ambiente da graça, e quando conhece a graça de Cristo, umas resistem por causa da sua posição. Já acostumaram tanto tempo a pregar o evangelho e viver dele, que tem que desfazer o palco montado pela religião, e então encontram resistência à verdade, são impedidos de obedecer à verdade. Porque eu tenho dito em algumas mensagens, se a verdade de Deus for obedecida, escreve isso aí para você nunca mais esquecer. Está no vídeo, né? Ouça, se a verdade de Deus for obedecida, a religião evangélica morrerá de fome. O que sustenta a religião evangélica é a ganância, é o engano, é a deturpação da palavra. Não há verdade absoluta, há meias verdades. Porque um pastor pegar um microfone e falar que quem não dá dízimo vai para o inferno, mas isso não tem verdade nem no microfone, quem dirá nas suas palavras. Então Paulo pega pena e tinta, escreve à igreja dos Gálatas e diz: vocês corriam tão bem. No início da caminhada dos Gálatas, o evangelho apresentado a eles era o evangelho da justificação pela graça, de uma vida de temor ao Espírito Santo, de uma vida que deveria ser palpada no bom testemunho cristão. E eles então se deixaram fermentar. Diz o livro de Atos dos Apóstolos que alguns indivíduos que desceram de Jerusalém começaram a fermentar a igreja dos Gálatas. Paulo, vocês corriam tão bem. Quem foi que vos impediu de obedecer à verdade? E olha, eu conheço alguns irmãos, muita gente, conheço muitos pastores que no início da sua caminhada começaram muito bem, pregando a fé em Cristo, pregando o temor do Espírito Santo, pregando uma vida de lealdade, um bom testemunho. Começaram muito bem. Quando a graça de Deus chegou, eles começaram a deturpar, para manter o seu poder, para manter o seu pódio. Eles começaram numa guerra ferrenha contra o evangelho. E um deles me disse: não, mas se esse cara continuar aí ele vai acabar com a igreja. Você não está vendo o que ele está pregando? Ele já tirou o dízimo, já tirou o diabo, já tirou o inferno, ele tirou tudo da Bíblia. Opa, eu não. É que vocês acrescentaram. É que vocês deturparam o sentido original. Vocês deformaram. A palavra deformar é deturpar o sentido original. A imagem não era real. O que vocês apresentaram eram sombras. Vocês não apresentaram o Cristo ressuscitado. Vocês deformaram um Cristo deformado. Vocês apresentaram um homem de sombras. Vocês não apresentaram a imagem real das coisas. Vocês vieram com metáforas, com analogias, com comparações. Jesus é a porta, é a rosa de Saron. Vocês apresentaram isso, uma imagem deformada. Vocês apresentaram um homem de sombras. Mas nós não queremos nem um homem na sombra,
nem um homem de sombras, e nem queremos uma figura deturpada, nem um fantasma. Nós queremos a palavra do Cristo ressuscitado, que não nos impede, mas nos alavanca a seguir a verdade. Não se pode ter uma vida cristã de paz e de libertação na mente se foge do Evangelho. Que você pode estar seguindo um fantasma, você pode estar seguindo uma história, você pode estar construindo na sua mente uma vaga ideia daquilo que você acredita como verdade, e não a verdade como ela é, porque a verdade como ela é, confronta. A verdade como ela é, confronta. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu escrevi nesta manhã. A verdade de Deus confronta as instituições dogmatizadas e as enfurece. Esta verdade não enfurece o eleito, porque esta verdade, quando chega na tua vida, ela traz libertação na tua mente, tira o fardo pesado, deixa o jugo leve e suave. Mas os papas da igreja, esta verdade enfurecem. Eles estão enfurecidos, porque há anos de prisão religiosa, nunca se viu nesta nação um avivamento tão grande quanto esta palavra tem feito de norte a sul, de leste a oeste. Tem liberdade na tua casa, na tua família. O seu celular é um veículo de libertação. E não digo isso por meio de Geraldo. Quem é Geraldo? Quem é Apolo? Quem é Paulo Neves? Homens por meio dos quais vocês são edificados com a pregação da fé. A verdadeira libertação é feita pelo Espírito Santo. É Ele que iluminou os olhos do teu entendimento. É Ele que te mostrou com clareza o que é servir a Deus e o que é servir instituição dogmatizadas. E nós temos um zelo e uma preocupação. Aqui não existe esse negócio de sede da graça. Não existe esse negócio de filial da graça. Não existe esse negócio de pastor presidente da graça. Aqui existe Cristo em tudo e em todos, um só como cabeça e todos nós como igreja. Esta é a verdade que não pode ser impedida. Aqui não há uma verdade de alguém que se reúne aqui, outra verdade que se reúne ali. Pode haver entendimento acerca dessa verdade num nível crescente, mas todos estamos cientes que o cabeça é Cristo. Todos estamos cientes que Ele nos predestinou, que nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Esta consciência está implantada em nós. Então, a religião tenta controlar Deus e os homens, e os impedem a obedecer à verdade. Você sabe disso? Da onde nós viemos era assim, a religião tentando controlar Deus. E eu já disse aqui alguns anos atrás, foi eu e a minha esposa, não vou falar o nome da instituição, a gente procura ter esse cuidado, e fomos lá. Hoje eu não vou mais nem com barra de ouro, nem eles me batendo com barra de ouro eu vou, mas nem me ando. Eu não tenho mais estômago para sentar numa cadeira em frente de um pregador indo contra o Cristo que me libertou, mas eu não tenho, só se eu der nele lá, meu amado. Qual seria a sua reação se alguém bater no teu pai, um senhor de 80, 90 anos bater no seu pai? Você ficaria assim, parado? Qual seria a sua reação se um homem bater na sua mãe, uma senhora com 80, 90 anos? Você ficaria parado? Então você acha que qual seria a minha reação? Eu sentar numa cadeira para ouvir o evangelho e o cara deformando Cristo todinho. O cara retalhando Cristo todinho, costurando o véu que ele rasgou. Qual seria a minha reação? Meu irmão, birimbau do focinho. Mas na hora, meu irmão, então nem vou. Que eles vão dizer que é o capeta, que é o Satanás no meu couro.
Abençoado, a religião tenta controlar Deus com seus gritos, com seus cultos emocionais, tentam colocar Deus na parede, com choro, com velas, e vão tentando dominar Deus, que Deus não se deixe dominar. E voltam para os homens, e com essas artimanhas, eles vão dominando os homens ao seu bel prazer, a ponto de eles adorar mais a criatura do que o Criador. As pessoas são tão impedidas de obedecer à verdade, que em alguns lugares esta palavra é rejeitada. Em alguns lugares, se abrirem as epístolas de Paulo, meu irmão, é um escândalo nocivo. Pregar o evangelho da graça, as pessoas correm. Falar que você é predestinado, Deus me livre. Se falar que o diabo não existe, então, uxa, acabou. Porque tem que ter o diabo, tem que ter alguém fazendo mal nesta terra, e é o diabo, é o Exu, tem que ter, porque essas coisas faz com que as pessoas sejam impedidas de obedecer à verdade, sem medo de errar, sem hipocrisia, sem soberba. Eu só comecei a obedecer à verdade quando eu conheci o evangelho da graça de Deus. A primeira coisa que aconteceu foi tirar os títulos, foi tirar a glória, foi tirar as gemadas de coronel, foi tirar o orgulho papal, a adoração ao púlpito. A primeira coisa que eu fiz foi desmontar logo o palanque e o palco. Ele me disse: arme um palco para que eu reine e não você. Você pode ter o púlpito, mas o trono da graça pertence a mim, que sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tirei tudo. Já tirei logo umas cadeiras que ficavam aqui atrás. Já disse logo que todos nós somos nivelados. Reconhecemos aqui entre nós dons, como tem muitos homens aqui dotados de dons. Reconhecemos, mas honra e glória não daremos a homem nenhum nesta terra, sob tortura e ameaça de morte. A ele honra, glória, louvores, império, domínio e majestade para sempre. Então, o que é que estava acontecendo nesse contexto aqui? Eles se permitiram fermentar, porque há um time da graça de Deus que a pessoa diz assim: mas eu acho que jejum não tem nada a ver. Mas também não vai deixar de fazer nada. E o outro me disse: mas essa igreja sua aí, Geraldo, é a igreja sem poder. É igreja sem o quê? Ora, mas não está escrito que o evangelho é o poder? Então, se eu te prego o evangelho, eu estou pregando o poder. Eu até aceito você falar que este não é um ministério de movimento. Aqui não tem um corinho, um sambalá para trás, um sambalá crioulo, um sambalá negão, um sambalá loirinho, um sambalá mulato. Eu até compreendo e entendo isto, mas isso não é para nós. Aqui nós pregamos o evangelho. E o evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Você crê? Então, o que é que estava acontecendo aqui? O que é que estava impedindo eles de obedecer à verdade? O que é que estava acontecendo nesse contexto? Nós temos bastante tempo. Hoje nós vamos ler aqui bastante versículos, tá bom? Está fechada a porta aí? Quer ver ninguém sair? Passou um vírus do coronavírus aí. Gálatas capítulo 5, versículo número 1, eu vou ler até o versículo 12. Para a escravidão foi que... Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes,
e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Você sabe o que é um jugo de escravidão? Era o que você vivia. Não pode isso, não pode aquilo, não faz outro, não faz outro. Aí tem uma abençoada no meu canal aqui, é uma sargentona. Eu sei, porque quando ela faz o comentário, eu clico em cima, vou lá no canal dela, tá ela com a cara assim, ó, amarga azeda. Missionária pão com ovo. Pensando que eu tenho medo dela. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Depois ele diz no versículo de número 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Até aqui tudo bem, né? Mas a circuncisão era um dos preceitos da lei. Então, quem trouxesse de volta a circuncisão, Cristo não aproveitaria de nada. Ora, mas a lei não é só da circuncisão, tem só a circuncisão. A lei também tem a Páscoa. Que eles chamam de Santa Ceia. Então, quem praticar a circuncisão, ou praticar a Páscoa, ou praticar o batismo, ou o lava-pé, ou os rudimentos da lei, Cristo não aproveitará de nada. Depois ele diz no versículo de número 3, de novo, eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, de que está obrigado a guardar alguma coisa toda a lei. É claro que a lei foi abolida no seu aspecto espiritual, foi abolida também no seu aspecto físico em 70 DC, na primeira era cristã. Ora, se a lei não existe nem no aspecto físico, nem no aspecto espiritual, então o que se vive não é já mais lei, porque ela não existe. O que se vive é um engano, um factoide, fake news, uma notícia falsa que é que a igreja dá. Porque a verdade é que essas coisas já não existem mais. No tempo de Paulo, o templo ainda estava de pé. Depois ele diz no versículo de número 4, de Cristo, olha, de Cristo vos desligasse. Quem? Vós, os que procurais justificar-vos na lei. Leia, da graça decaiu. Então, o que quer dizer esta palavra aqui? É quando eu digo assim, Cristo aboliu a lei. Aí a pessoa volta aqui lá para Deuteronômio e diz, mas olha o que está escrito aqui. Então você decaiu da graça. O que é decair? Não é cair. Decair significa que você estava no nível superior reinando com Cristo e você voltou aos rudimentos fracos e pobres que querem de novo te escravizar. Você decaiu, você saiu de uma posição superior e voltou para algo fraco e inútil que quer te escravizar. Você entende o que é viver, ser impedido de obedecer à verdade? De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaíste. 5, porque nós, pelo Espírito, é pelo Espírito, sim, tem nada a ver com carne, com braço mortal, não tem nada a ver com anjos mais, é pelo Espírito. Diz que nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E aí vem uma palavra que precisa ter um entendimento. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, o preceito da lei, porque eles tomam isso aqui como lei e graça. Mas a circuncisão não é toda a lei, é um do preceito da lei. Paulo diz, nem a circuncisão, um dos preceitos da lei, e nem a incircuncisão, deixar de fazer a circuncisão, tem valor algum. Mas em graça, na vida cristã, o que é que tem valor? A fé que atua pelo amor.
Não se pode viver uma vida de fé com obras. Ou é fé, ou é obras. Não se pode viver por outros desejos. A fé tem que ser pelo amor. Versículo 7 que nós lemos. Eu vou ler até o 12. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Então você vê que no contexto, o que é que estava havendo no meio daquele povo? O fermento mosaico. Estava trazendo de novo a circuncisão para dentro daquela comunidade. Aquela comunidade estava sendo impedida de obedecer à verdade por causa dos rudimentos da lei. E é o que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas impedidas de viver a realidade em Cristo, porque acham bonito um movimento gospel, acha bonito um corinho, é bonito, mas não tem nada a ver com o evangelho. Acha bonito uma campanha, acha bonito porque enche o local, acha bonito o mover, é bonito, mas não tem respaldo na palavra da graça de Deus. E então começa agora, a partir do versículo 8, o negócio pegar. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então a pessoa diz, eu estou lá na lei, mas Deus me levou para lá. Aqui diz que não. Aqui diz que essa persuasão não vem daquele que chama vocês. Deus não poderia chamar ninguém para ir para a lei, senão ele estaria edificando o que ele destruiu. O chamado é na graça. Você sairá de lá, mas para lá tu não podes voltar. Por quê? Diz o versículo de número 9, olha lá, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, não, eu estou lá, mas é assim, na hora do dízimo, eu não dou o dízimo, então você é cúmplice. E cumplicidade no crime, é crime também. Sim ou não? Sim. Olha, eu tenho explicado aqui, venham com o meu carro. Um rapaz diz para mim assim, Geraldo, vai para onde? Vai passar por ali? Vou. Me dá uma carona até o caixa eletrônico. Boto ele dentro do meu carro. Para em frente o caixa eletrônico. Ele assalta uma mulher lá. Volta para dentro do meu carro. A câmera viu. Na delegacia, quem são os assaltantes? Joe. Correto? Correto? Então, cumplicidade no crime é crime também. Como é que eu estou num local sendo fermentado, conhecendo a verdade de Cristo, eu estou impedido de obedecer à verdade por causa desses fermentos na minha vida? Paulo disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Depois ele diz no versículo de número 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento a que não seja da graça, meu amado. Confio de vós, igreja dos Gálatas, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, perturba com o quê? Com aquele alimento, fermento. Aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Meu amado, o que eu mais vejo por aí é crentes perturbados. O que eu mais vejo por aí é confusão, porque a lei de Moisés, o que não é mais lei, que é engano, perturba as pessoas. Uma hora está salvo, outra hora não está. Uma hora é o diabo, outra hora não é. Outra hora é bênção de Deus, outra hora é maldição. Outra hora é creme-crack, outra hora é sambambaia. O cara não sabe. E quando ele descobre que é mesmo sambambaia, ele não sabe se é chorona, samambaia chorona ou samambaia coqueiro. Meu amado. Versículo de número 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Olha essa passagem. Paulo diz, se eu continuar a pregar a circuncisão, ou o dízimo, ou a Páscoa, ou qualquer outro rudimento da lei, isso não gera perseguição. Por quê? Porque é exatamente isso que o sistema prega.
Paulo diz, se eu pregar, vou trazer para os meus dias, se eu estou aqui no YouTube pregando, vocês vão para o inferno, o diabo queima ele, a massa de manobra grita, fala Jeová, homem de Deus, terra de Cantaraia, e taca um sapato em mim, faz uma máscara cheia de chulé com a meia em mim. Isso não gera perseguição, meu irmão. Porque é exatamente isso que a turma está anunciando, impedindo o povo de obedecer à verdade. Paulo diz, se eu pregar a lei, se eu pregar a circuncisão, se eu falar que vocês vão para o inferno, que vocês têm que ser dizimistas, que semana que vem é a Santa Ceia, se eu falar que vou mergulhar vocês nas águas, isto aqui não me traz perseguição. Por que eu continuaria sendo perseguido? É o que ele quer dizer à igreja. Logo, porém, estaria sendo desfeito o escândalo, aquilo que ele fez na cruz. É o que as igrejas fazem. Está desfeito o escândalo da cruz. Pregou a circuncisão, pregou a guarda de sábado, pregou Santa Ceia, o escândalo da cruz está desfeito. E as pessoas são impedidas de conhecer a verdade. E ele diz então no versículo 12, olha aí, tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Ouça, todo o pastor, todo, manda esse vídeo chegar lá e diga que foi Geraldo Moraes, o embaixador de Cristo, que mandou dizer a eles, todos vocês que pregam dízimo, pregam Santa Ceia, pregam campanha nas igrejas de vocês, vocês estão incitando os filhos de Deus à rebeldia, impedindo eles a obedecer à verdade. Muitos estão sendo livres por esta palavra. A religião incita os filhos de Deus à rebeldia. A religião não deixa as pessoas enxergar Deus. Uma coisa é pertencer a uma denominação, outra coisa é obedecer à verdade de Cristo. Eu já pertencia a uma denominação, eu não era de Cristo. Durante muitos anos da minha vida, quando me perguntava, você é de onde? Eu sou da igreja, lá em Belfor Roxo. Era assim, a minha recomendação cristã. Hoje, quando eles me perguntam, quem é o teu pastor? Cristo. Mas não pode. Todo mundo tem um pastor. Todo mundo não. Então já não é todo mundo. Que lá no Sarapuí, no YouTube, nós só temos um pastor que é Cristo Messias. Já não é todo mundo mais. Que ninguém tem pastor não, meu irmão. Ah, tá, você não tem pastor? Aonde fica a tua igreja? Aonde tiver um eleito com um som, com um hino, com um cântico de gratidão, clamando Abba Pai, dizendo que a graça dele nos basta, aí está a nossa igreja. Não importa aonde estiver um eleito, aí está a igreja. Então se for assim, e eles, ó. Um deles me disse, mas quem toma conta de vocês? Eu disse, por quê? É porque lá na minha igreja, lá o pastor doutrina a gente. O pastor sabe quem corta o cabelo, quem usa batom, e esse pastor está de olho na tua mulher, abençoado. O pastor está de olho em que a mulher usa, meu irmão. Quem tem que saber o que você vai usar? O teu marido, a tua mulher. Deixa o risqué se dar bem. Minha mulher fez compra aí, gastou um dinheirão de R$18,77 só de esmalte. Tá lá, cada esmalte bacana. Comprou uns 10 tubinhos, R$1,80 e pouco, né? Meu amado, uma coisa é você pertencer a uma denominação, e era exatamente isso que a gente vivia. Outra coisa é você obedecer à verdade de Cristo. Quem frequenta a denominação não obedece à verdade de Cristo. Não pode, vai contra a instituição dogmatizada. Não pode.
Um deles me chamou para pregar há 10 anos atrás. Gostei do senhor, vi o senhor no YouTube, no começo, né, meu irmão? Eu dava aqui uns creme crack, eu dava aqui uns pés de moleque, uns sarapatel. Ele falou, opa, esse é canela de fogo. Ele me chamava de pezinho lá. O que você vai pregar? Eu falei, vou pegar Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Quando ele olhou, ele disse, sai de ré, Satanás, filho do cão, falso profeta, herege do diabo, coronavírus. Porque coronavírus eles não querem ir na porta. Mas eu disse, mas por que não pode pegar Tito 3,5? Ele disse para mim, aí você quer acabar com a minha igreja? Eu disse, mas é a verdade do evangelho? Ele disse, não, mas aqui a verdade é o que nós colocamos no nosso estatuto, e todo mundo tem que respeitar o estatuto da igreja. Mas fala assim ou não fala? Eis o que ele não quis que eu pregasse. Tito capítulo 3, versículo 5. Não podia pregar lá, mas aqui eu posso. Porque aqui estão os sedentos pela verdade. Aqui estão aqueles que não são mais impedidos de obedecer à verdade. Esta verdade confronta e enfurece a religião, mas aos eleitos ela faz arder no coração a verdade de Cristo. Eis a verdade. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador das águas batismais. Renovador de quem? Do Espírito Santo. Quem foi renovado e regenerado diz glória. Essa é a verdade que eles querem impedir. Não, mas não pode, porque aqui o pastor presidente é que purifica. Aí, aonde vocês deturpam a verdade, aí aonde Cristo não entra, aí aonde Ele não é o cabeça, aí aonde a glória não é dele, mas nesse ambiente da graça de Deus, é o Espírito Santo, é dele a honra, a glória, o louvor, o império e o domínio. Aqui pode, aqui pode, aqui pode falar a verdade. Diga, Abba, Pai. Pode ou não pode? Pode. Foi o Espírito Santo ou não foi? Foi. Regenerou ou não regenerou? Estamos regenerados. Renovou ou não renovou? Estamos renovados. Depois ele diz no versículo 6 que ele derramará na busca do Espírito Santo. Que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. A fim de que, justificado pela minha obra, estou livre por causa do meu dízimo, justificados por graça, nos tornemos desgraçados, miseráveis, pó da terra, nos tornemos o quê? Aonde estão os herdeiros aqui esta manhã? Diga, Abba, Pai. Receba a provisão do Espírito de Cristo. Quando é que eu poderia obedecer esta verdade? A igreja quer me ver um miserável, dependendo da oração do pastor. A igreja quer me ver um pobre coitado debaixo do cajado da missionária. Eu sou herdeiro de Cristo. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho do rei. Eu sou herdeiro do trono da graça. Alô, sistema, nos respeite. A igreja da graça de Deus não é o pó da terra, não é o miserável. A igreja da graça de Deus são herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ele não queria que eu pregasse isso.
O povo tudo acuado, com medo, impedido de obedecer à verdade. Ele queria que eu entrasse lá e falasse: olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E alguém lá atrás gemendo, uma senhora lá atrás gritando: ah, papai! E a verdade sendo impedida de ser anunciada. E quando eu disse que eu ia estampar isto lá, e disse Paulo ainda no versículo de número 8, olha aí, fiel é esta palavra. É ou não é? É. E quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Ouça e leia: estas coisas são excelentes e proveitosas a todos os homens. Quem recebe coisas excelentes e proveitosas por meio do Evangelho, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Recebam coisas excelentes, recebam. Recebam coisas proveitosas, recebam. Fiel é esta palavra. O que até hoje a religião nos apresentou foram lei de mandamentos carnais. Faça isto, faça aquilo, bota a tua carne no fogo, pratica isto. Nunca nos apresentaram o poder de uma vida indissolúvel. Você sabe o que é o poder de uma vida indissolúvel? É o poder que habita em mim, em você. Uma verdadeira vida no Espírito, que não pode se dissolver, que não se acaba nunca, que não perde o brilho, que não perde a intensidade. Eu vivia a lei de mandamentos carnais, porque eu era impedido de conhecer a verdade, até que a graça de Deus revelou os meus olhos do meu entendimento. Eu vivia uma vida morna, apática, uma hora é uma coisa, outra hora era outra, buscava, eu nunca encontrava, batia, nunca se abria, gritava, Deus nunca respondia, chorava e Ele não secava os meus olhos, porque eu vivia a lei de um mandamento carnal, eu vivia as minhas obras. A verdade diz: não é pelas tuas obras. Eu vivia a minha justiça. O Evangelho diz: não é pela tua justiça. Eu tentava me purificar. Ele disse: eu já te regenerei, eu já te purifiquei. Eu não fiz isso por tuas obras, eu fiz isso pelo Espírito Santo, que foi derramado na tua vida. Recebe aí, recebe. Era isso que eu vivia, lei de mandamentos carnais. Olha o que diz esse trecho, Hebreus 7,14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então significa que se fossem essa coisa de igreja, pastor é o filho do pastor, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo. Então Jesus, que veio de uma tribo, da onde Moisés nunca atribuiu sacerdote, então ele seria o quê? Nada. Não é herança, não é por genealogia, não é por empresa de família, é por aquele que chama. Você pode não ter um grande estudo, mas se Deus te chamou, a unção e a capacitação estará na tua vida. Você pode conhecer todos os mistérios, mas se Deus não te chamou, as pessoas não ouvirão nada pela tua boca, porque estará aí a soberba e o orgulho de alguém que pensa que chegou em algum lugar pela sua capacidade e pela sua instrução. Deus não age assim. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Deus chama os loucos para confundir os sábios. Deus chamou vocês, os humildes e abatidos de espírito, para fazer tremer quando ouvir estas verdades da graça de Deus. Ela arde aí.
Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. 15. E é isto ainda muito mais evidente, quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. 16. Constituído, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Não é a graça, não tem nada a ver com a lei de mandamento carnal. Mandamento carnal, coisas com a carne, pão e suco, lava nas águas, busca no monte, passa por debaixo da porta, segura uma vela, segura uma fita. Tudo isso aqui são leis de mandamento carnais, mas nós estamos instituídos segundo o poder da vida indissolúvel, o Espírito do Santo em nós, derramado, aqui ativo, mente de Cristo, olhos iluminados, a lei dele escrita na mente e no nosso coração, e esta vida em Cristo não pode ser desfeita nunca mais. Vocês receberam o poder de uma vida indissolúvel em Cristo. Vocês, espiritualmente, vocês são indestrutíveis. É isso que aconteceu com vocês. E no versículo de número 17, ele diz: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18, portanto, por um lado, do lado de cada cruz, se revoga a anterior aliança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. E são essas fraquezas e inutilidade que impedem os cristãos de viver e obedecer à verdade. Eu termino com 2 de Timóteo, capítulo 4. Coloca para mim, por favor, Miguel, o versículo de número 1 em diante. Não, hoje é churrasco de novo. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eu termino com esta palavra aí, olha aí. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Conhecemos pela escatologia consumada, que se deu no primeiro século da era cristã, quando o templo caiu. Paulo está escrevendo a Timóteo antes da queda do templo, antes do juízo, o que aconteceu. Ele julgou vivos e mortos, os que dormiam no Senhor, e os vivos, participantes daquele evento, foram julgados. Os eleitos já estavam justificados, e os filhos da perdição foram sentenciados eternamente. Diz então no versículo de número 2, prega a palavra. Pregar o quê? A palavra. Então vamos lá ouvir. Porque a pomba gira, porque não sei quem, porque o Exu. Mas onde está isso na palavra? Não, é porque é isso, é porque é aquilo. Mas não tem isso. É para pegar a palavra. O que eu estou fazendo aqui é 40 e poucos minutos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e corte de cabelo. Bermuda não pode. Não, mas isso não é doutrina que Paulo disse, isso são usos e costumes. Cada igreja tem a sua. A doutrina que Paulo se refere aqui é a pregação do Evangelho. É a única doutrina para a única igreja, que é a igreja de Cristo. E longanimidade de doutrina, 3. Pois haverá tempo. Leia isso. Eu vou tirar. Tira. Não, mas eu vou terminar com isso aqui, olha isso aí. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Meu amado, ouça. Quem vive o evangelho da graça de Deus
vive uma doutrina insuportável. Eles não suportam. Quando você prega o evangelho da graça de Deus, eles vão procurar um pregador que tira caroço, que expulsa demônio, que quebra laço do passarinheiro. Eles não suportam a sã doutrina, porque aqui a honra e a glória tem que ser dada a Cristo e não a homens. Eles não, sã doutrina não suporta. Eles vão passando no canal, aí eles veem um pregador com coice de mula, eles gostam. Eles bradam, é terra, ó glória. Aí eles passam por outro canal, aí eles veem um cara vendendo álcool em gel, eles botam lá o cartão de crédito, compra um. Eles passam no outro, vê um outro com chapelão vendendo feijão. Eles, opa, vou fazer uma feijoada. Aí eles passam o canal, vê você dizendo, ele nos regenerou. Eles dizem, herege, boizebu, campeta. Graça de Deus eles não suportam. E o homem lá ousado no Espírito Santo diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à pregação do evangelho. Se entregando o quê? A fábulas, a história, a conversa para boi dormir. Já contei aqui nos vídeos mais antigos, né? Não, porque eu entrei dentro do mercado, não tinha nada, e o Senhor disse, vai lá, pega 2 quilos de picanha. Mas Senhor, eu não tenho direito. Fala que o teu servo ouve, vamos embora. Essas conversas para boi dormir. E gerou um povo apático, sofrido, despreparado espiritualmente, que qualquer barulho que ouve, diz logo que é o diabo, sai correndo, e estão aí sofrendo, sem paz de espírito, debaixo de julgo de homens, obedecendo a pastor, que precisa da oração no final da reunião, de botar a mão, de ter contato com o homem. Deus me livre se o meu filho me vê com contato com outro homem. Cruz, saravá. Cruzes. Meu contato é com Cristo, meu irmão. Eu já tenho tudo o que eu preciso em mim. Eu já sou abençoado com todas as sortes de bênçãos. Não posso ter riqueza, nem ouro, nem prata, mas eu tenho o maior tesouro, Cristo em nós, a esperança da glória. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. 5. Tu, porém, não se embriaga com isto, não. Você não come desse reggae, não. Você não vai ser Maria, vai com as outras, não. Ah, mas é só um fermento. Um fermento só leveda toda a massa. Vai te embriagar, vai te deixar tonto, vai ficar de um lado para o outro. Será que é ele? Você vai... Ih, rapaz, mas eu acho que é mesmo. Mas é graça mesmo, né? Não, mas ele disse, está escrito aqui. Vai te embriagar, hein? Vai dar ruim, hein? Vai quebrar na coluna, hein? Você tem que ser sóbrio. Você tem que beber da água pura. Você tem que comer um alimento sólido. Se é fermento, não permita. Você vai ser impedido a obedecer a verdade. Eu estou vendo um montão de gente aí voltando para a lei. E teve um abençoado, quando me viu, que passou por mim, já fermentadinho. Aí ele para mim, a paz do Senhor. É graça e paz, graça e paz. É que eu esqueci. Falei, esqueci não, a tua fala te denuncia. Tu te lembra de Pedro? A mulher disse, esse aí estava com Jesus. Eu nem conheço tal homem. Ela, mentiroso, carnudo, a tua fala te denuncia. Tu és um dele. Embriagados, Paulo disse, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu
ministério, que é pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não almejamos o púlpito de Cristo era o mundo. Os seus ouvintes estavam espalhados. Em graça de Deus, o nosso púlpito é aonde Deus nos levar para abrir a nossa boca. Há uma diferença em quem ensina o evangelho e de quem faz arder esta palavra no coração. Tu és um deste, és um evangelista de Deus, é um pregador do evangelho. Faça essa palavra arder, faça essa palavra arder, assim como ela arde hoje no nosso coração. Recebe força, recebe poder, recebe ousadia, cumpre cabalmente o teu ministério. Recebe aí? Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Quando vierem com essa história, você diz: aqui não, aqui a mente está blindada, aqui só entra a espada de dois gumes. Não vem com esse negócio de canivete, não. Vem com essa faquinha que furou o Bolsonaro, não. Aqui é espada afiada de dois gumes. É como meu irmão mais velho me disse ali: Geraldo, eu não levei uma facadinha não, filho. Não foi, meu irmão? Eu levei, foi uma espadada do Espírito que dilacerou a minha alma, separou juntas e medulas. Quando eles vêm com canivete, eu digo: pode parar. Nesse round da batalha, essa tua arma já não me fere mais. Eu tenho e carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Assim seja, assim diz o Espírito da graça de Deus.